Falta menos de um mês para o vestibulinho ETEC, e se você é alguém que tem dificuldade em química, você provavelmente já me ouviu falando aqui que você precisa começar pelo básico. Na verdade, isso se aplica a todas as matérias, mas principalmente aquelas que você tem mais dificuldade. E é por isso que hoje eu trouxe uma questão básica de química do vestibulinho ETEC para te ensinar como resolver. Então, boas-vindas a mais um dos vídeos aqui do canal. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de alunos do ETEC Power a serem aprovados no vestibulinho ETEC, partindo do zero até a aprovação. E aqui no canal eu venho trazendo algumas dicas e alguns conteúdos que podem auxiliar também. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal para que assim você não perca nenhum dos próximos conteúdos. É muito simples para você se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho escrito inscrever-se. Você clica nesse botãozinho e assim, para garantir que você vai receber todos os próximos vídeos que eu postar aqui, você vai clicar também no sininho de notificações, para sempre chegar uma notificação no teu celular quando eu fizer algum vídeo do seu interesse, certo? E esse vídeo de hoje faz parte da série ETEC em 30 dias. A série ETEC em 30 dias é para ajudar pessoas que estão se preparando para o vestibulinho ETEC em pouco tempo e sempre que alcança a meta de curtidas, eu disponibilizo o próximo vídeo da série. A meta de curtidas de hoje é de 109 curtidas. Então, é bem fácil, vai. Clica aí no botãozinho de gostei, ou então joinha, like, como você preferir chamar, para conseguir desbloquear o próximo vídeo, combinado? Para conseguir alcançar essa meta e também liberar o próximo vídeo. E agora vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão básica de química do vestibulinho ETEC anterior e eu vou compartilhar com você a minha tela para que assim você consiga ver a tela e consiga acompanhar a resolução desta questão, certo? Essa é a questão número 13 que teve no vestibulinho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que você consiga ver com mais facilidade. É essa questão aqui. E olha só, nós temos então um textinho da questão e temos aqui também a pergunta, certo? E essa é uma questão que você precisa ler o texto, porque ela vai perguntar para você, então, entre as substâncias monitoradas pela CETESB, temos o. Então, somente lendo o texto, a gente consegue saber quais substâncias foram mencionadas, porém, olha só o truque. Se a gente observar bem, o primeiro parágrafo desse textinho, essa primeira parte aqui do textinho, não vai trazer para a gente nenhuma fórmula de substância química. Então, a gente já pode até mesmo pular para o segundo parágrafo do texto. Essa é uma técnica de interpretação que faz com que você resolva a prova mais rapidamente. Então, por exemplo, quando é uma questão que envolve números, que envolve fórmulas, e a pergunta está falando sobre isso, você consegue bater o olho no texto e já ver mais ou menos qual parágrafo dele vai trazer as informações que você precisa. Então, mesmo nem tendo lido essa questão antes, eu vou aqui mostrar para você que o primeiro parágrafo realmente não é tão importante assim. Olha só. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, é a agência do governo do estado responsável pelo controle, pela fiscalização, pelo monitoramento e pelo licenciamento de atividades geradoras de poluição. Não falou nada para gente sobre substâncias químicas, ou seja, esse primeiro parágrafo foi somente para o contexto dessa questão. Então, sempre que você deparar com questões no vestibulinho que vão te pedir substância, algum número, alguma conta, e o primeiro parágrafo não tiver nenhuma informação sobre isso, você pode bater o olho nele e já ignorar esse parágrafo, tá bom? E também uma outra coisa, um pulo do gato, uma dica extra para você. Leia primeiro sempre a perguntinha, porque às vezes ela vai dizer para você o seguinte: com base no terceiro parágrafo do texto, de acordo com o que foi dito na primeira linha do texto, com base nas palavras em destaque. Nesse caso, a própria pergunta já te falou, tipo, pula os outros parágrafos, gata, vai somente nesse, tá? Então, quando a pergunta tiver essas informações, tipo, com base em tal parágrafo, de acordo com tal palavra, com tal linha do texto, você vai somente direto na parte do texto que realmente importa. Então, agora vamos aqui para a parte do texto que realmente importa, agora que eu te passei essas dicas, né, de interpretação. Bom, em relação à qualidade do ar, há monitoramento automático para avaliação de SO2, de material particulado inalável, MP10, de ozônio, O3, de óxidos de nitrogênio, NO e NO2, aí aqui NOx, né? De monóxido de carbono, CO, e de hidrocarbonetos não metânicos, NMHC.
Além disso, monitora-se os parâmetros meteorológicos, como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Então, nesse caso, o que a gente precisa ver? Entre as substâncias monitoradas pela CETESB, temos o. E olha só, então, vamos primeiro analisar quais substâncias as alternativas estão nos dando. Essa aqui, alternativa A, falou para a gente de SO2, ele realmente aparece no texto, então podemos considerar. Aí aqui a B falou de O3, ele realmente aparece no texto, podemos considerar. A C falou de NO2, também podemos considerar, porque aparece aqui no texto. A D, NO e NO2, aparecem no texto. E a C, desculpa, e a E de CO aqui, né? Que também aparece no texto. Ok, então todas são possíveis. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora é ler o restante das alternativas. Aqui, SO2, formado por três átomos de elementos químicos. Temos uma mentira, porque SO2 é formado por apenas dois elementos químicos, o S e o O, certo? Então, cada letra maiúscula que a gente tem numa fórmula molecular da química vai trazer para a gente um elemento químico diferente. Então, quando eu tenho aqui SO2, nós temos o S, que caso você não saiba, é o enxofre, e o O, que é o oxigênio, certo? Agora, se tivéssemos, por exemplo, vou anotar aqui para você na tela. Olha só, se tivesse aqui NaCl, tempo para pensar, quantos elementos químicos nós temos em NaCl? Dois elementos químicos, porque cada letra maiúscula representa um elemento químico. Alguns deles são representados por uma letra maiúscula acompanhada de uma letrinha minúscula, certo? Então, Na é só um elemento químico. Cl é só um elemento químico. Da mesma forma que o S, que é o enxofre, é só um elemento químico. O O, que é o oxigênio, é só um elemento químico. O N, que é o nitrogênio, é só um elemento químico. O C, que é o carbono, também é só um elemento químico. O H, que é o hidrogênio, também é só um elemento químico. E aqui eu te passei alguns dos principais elementos que você precisa saber. Se você for uma pessoa com um cérebro em bom funcionamento, você está anotando. Bom, beleza, né? Então já eliminamos a A, porque a A falou pra gente que o SO2 é formado por três átomos de três elementos químicos. Na verdade, é formado por átomos de três elementos químicos, né? E nesse caso não é. É formado por átomos de dois elementos químicos, tá? Então nós temos aqui o enxofre e nós temos aqui átomos de oxigênio, ok? Então só foram dois elementos químicos mencionados, combinado? Alternativa B, O3, formado por três átomos de um elemento químico. Correto, porque o único elemento químico que nós temos aqui é o oxigênio, só que nós temos três átomos dele. Esse númerozinho aqui, tá vendo? Ele representa a quantidade de átomos que a gente teve de oxigênio, formando então o ozônio, certo? Então a alternativa B está correta. Vamos ver a C? NO2, formado por átomos de três elementos químicos. Mentira, assim como no caso de SO2. O nosso NO2 é formado apenas por nitrogênio e oxigênio. Daí aqui a D, NO e o NO2, que diferem por um elemento químico. Mentira, na verdade diferem por um átomo do mesmo elemento químico, tá? Mas aqui os dois têm os mesmos elementos químicos, nitrogênio e oxigênio. E aqui, CO, que diferentemente de CO2 é formado por dois elementos químicos. Mentira também, porque o CO2 é formado por dois elementos químicos, carbono e oxigênio, e o CO também é formado por dois elementos químicos, carbono e oxigênio, são os mesmos elementos. A diferença aqui está na proporção, nas quantidades de átomos, certo? Então, a única alternativa possível e viável para essa questão aqui é a alternativa de letra B. Então, vamos marcar essa alternativa e seria essa que você teria que marcar na prova da ETEC também. Certo? Se você gostou desse vídeo, então, e você não clicou no gostei, você está correndo o risco de não ter acesso ao próximo vídeo dessa série, que também é um vídeo feito com muito carinho, muito bem feito, e eu quero muito disponibilizar esse vídeo, então clica aí no gostei para atingir essa meta. Deixa aqui nos comentários qual matéria é a mais difícil para você no vestibulinho ETEC, no seu estudo para o vestibulinho ETEC. Quem sabe eu possa trazer alguma dica dessa matéria, né? E se você quer ter acesso a um preparo completinho para o vestibulinho ETEC, tem o link na descrição aqui, para ter o meu acompanhamento nos seus estudos, tá? Para ter realmente ali tudo que você precisa estudar direitinho, com exercícios, com resolução comentada até o dia da prova. Quem faz ETEC Power tem a melhor preparação para o vestibulinho e você pode ter acesso a isso também. Um super abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!